Oi, pessoal! Eu sou a professora Janine, professora de Química do SEDUP. E a gente está com um projeto muito bacana para vocês. Vocês que vão fazer a prova do Enem. A gente, para cada semana, está gravando dicas para auxiliar, vocês resolverem as questões das áreas do Enem. Essa é a semana que vai ter a área da matemática e a área de ciências da natureza, onde na ciência da natureza tem biologia, química e física. E eu vou ajudar vocês na parte de química. Vamos comigo então? Então, olha só. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a minha imagem, Vou vir aqui para o cantinho, para não atrapalhar os slides que a gente vai ter aqui. Vamos lá? Então, quando a gente fala em química, nossa, vem assim um monte de coisa. Realmente, tem bastante coisa e a química tem várias divisões. Então, para cada aula, a gente vai escolher uma área. Beleza? Então, para essa semana, o que a gente vai estar vendo? A gente vai estar vendo química orgânica, que é a química que vocês têm agora no terceirão. Então, olhando aqui essa imagem, você já vê as fórmulas estruturais que vocês já estudaram. Aparece a ligação covalente. Vocês sabem que onde tem esquina, onde tem pontinho aqui, ó, ponta, é carbono. Aqui a gente tem uma hidroxila, tem o nitrogênio fazendo as suas 3 ligações. E aqui em cima, ó, uma figura do benzeno. Na química orgânica, tem vários temas que estão relacionados com ela. Um deles é combustíveis, Os combustíveis, gasolina, álcool, que são os mais conhecidos para a gente. E as fontes deles. Por exemplo, a gasolina, ela vem do petróleo. O álcool já vem da cana-de-açúcar, por exemplo. Também nomenclatura. Nomenclatura e identificação das funções orgânicas, A gente está estudando, por enquanto, os hidrocarbonetos. Meio ambiente, poluição, Como cuidar disso a partir da queima de combustíveis, por exemplo. O que mais que vai ter? Acabei ficando um pouquinho ali em cima, mas as reações orgânicas, De que maneira esses compostos orgânicos reagem. Não dá para falar de química orgânica sem falar de petróleo, porque o petróleo é a maior fonte de hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos, na sua grande maioria, são utilizados como combustíveis, e também o lixo. Vocês sabiam que a partir do lixo dá para produzir energia? Pois então, é isso que a gente vai estar vendo aqui em algumas questões, ok? Então eu separei para vocês algumas questões de Enem e vou estar comentando com vocês como a gente pode resolver elas, tá? Então vamos lá. A primeira questão, de 2014. Vamos comigo aqui, ó. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. O que ele pede? Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é, primeira coisa, pessoal, marcar as palavrinhas-chave. Então, o que a gente tem aqui de palavrinhas-chave, certo? Relacionada a essa questão. Olha só, lixo e energia. Falou em lixo, pessoal, falou em energia, não tem como escapar de lembrar do composto metano. Então, quando vocês forem olhar ali as alternativas, vocês vão procurar alguma coisa relacionada com o metano, ok? Então, vamos ver o que aparece aqui pra gente. Aqui, ó, eu vou lá pro cantinho, vou lá pra cima, porque agora a gente já sabe as nossas palavrinhas-chave e vamos ver aqui nas alternativas o que a gente consegue eliminar. Vamos lá? Então, ó, etanol. Etanol, gente, não vem do lixo, tá? Etanol, cana-de-açúcar. Então, a gente pode riscar. Ok? Então, a gente vai estar riscando aqui a alternativa A. Letra B, gás natural. No gás natural tem metano, mas o gás natural não é obtido ali, tá? A partir do lixo. Então, pode riscar também. Opa! Óleo de xisto. O óleo de xisto ele é extraído de uma pedra, tá? Não vem do lixo, então a gente também pode eliminar. Letra D, gás metano. Opa! Já apareceu o que a gente queria. Mas vamos ver se de repente também não aparece em outra alternativa, Letra E, gás liquefeito de petróleo. Gente, gás liquefeito de petróleo é o GLP. Nada mais é que o gás de cozinha, que também não vem do lixo, que a gente pode riscar. Opa! Então, qual é a única alternativa que sobrou? Letra D, gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica. Então, não esquecem, falou em lixo, falou em energia, metano. Beleza? E a respeito do metano, ó, letra D, a gente tem algumas curiosidades, tá? Esses links aqui, ó, vocês vão ter ali embaixo no vídeo, se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha, tá? Que foi de onde eu tirei essas imagens aqui. Vocês sabiam que o gás metano, ele não tem cheiro e também não tem cor?
E é a menor molécula orgânica que existe, só tem um carbono e 4 hidrogênios. Também pode receber o nome de gás dos plânctons e também gás do lixo, que já foi comentado ali antes na questão anterior, né? E olha aqui a vaquinha, gente. O gás metano, CH4, é exalado por animais ruminantes, bois, ovelhas, búfalos, camelo, entre outros, pelo arroto, juntamente com a respiração e pelas flatulências. E assim, ó, o metano é um dos causadores do efeito estufa. Então tem vários estudos, porque isso é um processo natural desses animais, de como diminuir a emissão desse gás. Um deles está aqui, ó, lá do Jornal da USP, tá? Óleo essencial de tomilho e orégano reduz metano emitido pelo gado. Então, se vocês quiserem ler a respeito disso, qual é o projeto que eles têm? Né? Eles estão fazendo um estudo para com que o gado ele consiga diminuir a emissão de metano, certo? Através desse estudo aqui, utilizando óleos essenciais, beleza? E olha isso aqui, ó. Bolhas de metano congelam em lago e criam águas vivas de gelo. E também, bolhas de metano fervem no mar da Sibéria. O que acontece? Essas aqui são regiões muito frias, né? Então, embaixo ali, ó, tem uma camada de gelo que, pelos estudos, pelo aquecimento global, está começando a derreter. E esse metano está armazenado ali. Vai derretendo esse gelo e esse metano começa a ser liberado. Como ele é um gás, ele vai subindo e quando ele sobe, ele fica congelado devido à baixa temperatura. Então, são fenômenos observados na natureza pela emissão do metano. Os links também vão estar aqui, quem quiser dar uma olhadinha melhor a respeito disso, que é bem bacana. Ok? Falamos do metano, falamos de lixo, vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá então, de 2014, tá? O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é... Então, a gente tem essas 5 fórmulas aqui. Palavrinhas-chaves dessa questão. Vamos lá. Aqui. Quiral, insaturada, heterogênea e ramificada. Como que a gente resolve essa questão? A gente tem que escrever as fórmulas. Letra A é essa fórmula aqui. Vocês estão vendo que ela está escrita de maneira linear. Mas, na verdade, ela é isso aqui, ó. Tá? Onde vocês têm o CH3 aqui, o CH ele repete 2 vezes, e lembrando que o carbono sempre tem 4 ligações, por isso que aparece essa ligação dupla aqui. Depois o C ligado com o H em um grupinho OH, o CO, que é o grupinho carbonila, ele aparece dessa forma aqui, tá, gente? Depois o NH, o N sempre fazendo 3 ligações, e o grupinho CH3. Então, qual é a classificação dessa cadeia? Vamos ver se ela vai fechar no que o exercício pede. Ela é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque ela tem uma ligação dupla entre carbonos. Beleza? Ela é heterogênea porque o N está entre carbonos. Lembra sempre do que eu falo para vocês. Visão de raio-x para carbono, tá? Toda essa classificação tem que estar entre carbonos. Por exemplo, essa cadeia ela é insaturada por causa dessa dupla aqui. Não por causa dessa, porque essa aqui não está entre carbonos, tá? Então, ela é insaturada, ela é heterogênea e vamos ver se ela é ramificada. Ela não é ramificada, porque não tem nenhum carbono terciário ou quaternário nessa fórmula. E ela é uma molécula quiral. O que é molécula quiral? É um carbono, é quando a estrutura tem um carbono que faz 4 ligações simples e são com 4 grupos diferentes, ó. Então, por exemplo, esse aqui, gente, é um carbono quiral dessa molécula. Ele é ligado com H, é ligado com o grupinho hidroxila e com esses 2 grupos maiores aqui, ó. Só que a resposta não é essa, por quê? Porque ela é uma cadeia que ela é normal e o exercício pede uma cadeia ramificada. Então, vamos para a letra B. Letra B, como é que é a estrutura? Ó? Ela é parecida com a de cima, mas olha aqui. CH3, o CH repete, tem a ligação dupla. Aí tem o C, que está ligado com o hidrogênio, mas também está ligado com o CH3, C dupla O, e o resto é igual à questão anterior, né? A molécula anterior. Então, ela é insaturada, ela é heterogênea, ela é ramificada. Por quê? Porque aqui nós temos um carbono terciário. Lembrando o que é carbono terciário? É aquele que está ligado com 3 outros carbonos. E vamos ver se ela é quiral.
ela é quiral. Olha só, tem o carbono e tem 4 grupos diferentes ligados a esse carbono aqui. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Mas vamos olhar rapidinho por que as outras não são? Ó, porque tem que ser quiral, insaturada, heterogênea e ramificada. Letra C. Letra C, ela é insaturada, só que ela é homogênea. O N não está entre carbonos. Para ser heterogênea, tem que ter um nós. N ou O ou S entre carbonos. Então, essa daí não é por esse fato. Tá? Ela é ramificada, ela é quiral, mas ela não é heterogênea. Letra D, vamos lá. A letra D, gente, ela é saturada. Então, já dá para cortar isso daí, porque o exercício pede insaturada. Tá? Ela é heterogênea, ela é ramificada e ela também é quiral. E a letra E também não vai ser por quê? Porque ela não tem carbono quiral. Ela não tem nenhum carbono que tenha 4 ligações diferentes. Beleza? Então, a resposta desse exercício aqui é a letra B. Então, fizemos 2 exercícios já. Vamos para o terceiro. O terceiro do Enem do ano passado. Olha só, Enem 2019. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Olha só, o urucum, né? A bichina que é encontrada no urucum, o licopeno que é encontrado no tomate e o beta-caroteno presente na cenoura e na laranja. Então, olhando essas 3 estruturas, o exercício pede qual a propriedade comum, ou seja, que aparece nas 3 estruturas que confere cor a esses compostos. Então, a gente olha o que tem de diferente. Por exemplo, essa cadeia aqui, ó, ela é uma cadeia heterogênea, porque tem o C, vai ter a dupla O, o O e o CH3. Então, essa aqui é homogênea, essa é homogênea e essa aqui é heterogênea. Então, já é um fator que não é comum às 3. O que eles têm em comum, pessoal? Eles apresentam ramificação, todos os 3. Mas será que é isso que vai conferir a cor? Outro fator em comum com eles, ó, olha só, eles apresentam duplas ligações conjugadas. O que é isso? É uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, e assim vai. Isso é uma característica dos 3. Então, vamos ver qual é a resposta? Primeiro, vamos ver as alternativas, né? Primeiro, cadeia conjugada, que eu falei ali. Cadeia ramificada, também. Átomos de carbono terciário. Ligações duplas de configuração cis e átomos de carbono de hibridação sp3. Pessoas, toda vez que falar em cor, composto orgânico sempre vai ser de cadeia conjugada. Esse é o fator. Lembrando, o que é cadeia conjugada? Dupla e simples, dupla e simples. Beleza? São ramificadas? São, mas não é isso que dá cor para o composto. Beleza? Também não é átomo de carbono terciário que dá cor ao composto. Também não é essa configuração cis que vai dar cor ao composto. E também o tipo da hibridação que a gente já estudou. Beleza? O que é hibridação sp3? Lembrando, são carbonos que apresentam só ligação simples. Ok? Vamos lá. Quarta e última questão. Para compreender o processo de exploração e o consumo de recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. O petróleo, ele é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática, acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo. Ok? Aí o exercício fala assim, as informações do texto permitem afirmar que, letra A, o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo. Nem vou terminar de ler, porque o petróleo demora mó tempão para ser produzido. Então, a gente vai riscar essa letra A. Letra B. A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Não, gente. Antigamente, quando tinham mares que hoje viraram deserto, ou seja, regiões que não têm água, né, salgada em cima, também pode ser encontrado petróleo. Então, essa letra B também não está correta. Letra C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada a sua origem natural. Também não. Quando o petróleo queima e os derivados de petróleo queimam, eles podem produzir poluição. Então, essa letra C também não é, tá? Olha só. Letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independentemente da sua origem. Não.
Tem região do planeta que não contém petróleo. Então, essa daí também está errada, né? E a letra E, o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Então, essa, meu povo, é a nossa resposta. Beleza? Então, olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu vir para cá, né? E eu espero que com essas dicas, né, vocês agora já consigam resolver melhor as questões que vocês vão ter ali no Enem, né? Coisas principais. Anotem as palavrinhas-chaves, né? Porque vocês sabem que quando a banca elabora as questões, eles fazem a estimativa que vocês vão levar mais ou menos 3 minutos para resolver a questão. Então, em 3 minutos, tu tem que dar uma olhada na questão, tu tem que identificar as palavras-chave e resolver ela. Vocês não vão ter 3 minutos para pensar em resolver, né? Então, bateu o olho na questão, identificou as palavras-chave, bora resolver. Então, meu povo, ó, beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.